Subtítulo: Sua habitação. Vamos retornar aos descendentes de Abraão. Quando Deus primeiramente manifestou a sua presença no Monte Sinai, eles recuaram e exclamaram: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Deuteronômio capítulo 5, versículos 24 e 25. Eles não podiam suportar a sua gloriosa presença, porque a sua consciência estava manchada com os seus atos egoístas. Depois o tabernáculo foi erigido e Deus habitou na seção mais interna, chamada de o Santo dos Santos. Era aqui que o sumo sacerdote entraria uma vez por ano. Na ocasião, o sacerdote entrava primeiramente no pátio, onde um sacrifício de sangue era oferecido no altar de bronze para fazer expiação dos seus pecados e dos pecados do povo. Depois que isso era feito, o sacerdote iria se banhar na porta da tenda da congregação. Então, ele entraria no santo lugar através do véu. Neste lugar não entrava nenhuma luz natural. A única luz vinha de um candelabro de ouro, o qual representava Jesus, nossa luz. Veja João 9, versículo 5. Também neste lugar estava o pão da proposição, do qual Jesus falou como sendo o pão da vida. Veja João, capítulo 6, versículo 48. O terceiro artigo lá dentro era o incenso, o qual representava uma vida contínua de oração e adoração. Mesmo lá, ele não tinha a entrada no lugar onde a presença de Deus habitava. Lá permanecia ainda outro véu, separando o santo lugar do santíssimo lugar, ou o Santo dos Santos. Neste lugar, acima do misericordioso assento, habitava a atual presença manifesta de Deus. Esse é o véu que Jesus rasgou quando ele entregou o seu Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Mateus 27, versículo 51. Note que ele foi rasgado de alto a baixo, não de baixo para o alto. Deus, não o homem, alugou esse véu porque ele estava se mudando. Ele estava preparando um novo lugar de residência, a habitação que ele ansiou por tanto tempo, o coração dos seus filhos regenerados. Quando isso aconteceu? 53 dias depois, no dia de Pentecostes, Deus habitou o seu tão esperado tabernáculo. Nós lemos: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2, versículos 2 ao 4. Exatamente como a presença de Deus não entrou enquanto Moisés não terminou o trabalho do tabernáculo, quando Jesus disse: "Está consumado". E ele, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. João 19, versículo 30. Novamente, o Senhor mudou-se para a sua nova habitação, concluída pelo sangue do eterno Cordeiro. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo na água pura. Guardaremos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa
é fiel. Hebreus 10, versículo 19 ao 23. Nós temos intrepidez para nos aproximar do único que habita no Santo dos Santos. Este lugar não é uma tenda ou templo, é agora os nossos corpos. Sim, Deus mudou-se para os corações dos seres humanos que foram consagrados pelo sacrifício de Jesus. Frequentemente, quando nós o chamamos, nós nos imaginamos entrando em uma sala do trono, distante milhões de quilômetros de nós. Não, sua habitação são os nossos corações. Nós ainda não aprendemos a nos voltar para dentro de nós, nós continuamos sem olhar. A Escritura do Novo Testamento nos diz claramente: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto o Cristo. Romanos 10, versículo 6. Sim, Deus tem uma sala do trono física localizada no terceiro céu. Ainda assim, ele ansiou tanto por proximidade com o seu povo, que no Velho Testamento ele estabeleceu uma habitação em uma tenda na terra onde sua própria presença manifesta habitou. Agora, ele estabeleceu outra habitação para a sua presença, nos corações daqueles que deram as suas vidas para Jesus e o pediram para ser cheios do seu Espírito. Ele fez um lugar para ele que é o mais próximo do objeto do seu amor e afeto. Quando nós nos aproximamos dele, que está em nossos corações, nós entramos na sala do trono, que está a milhões de quilômetros de nós também. Como isso acontece? Não há distância para o Espírito de Deus. Estar em sua presença é estar na sala do trono com Jesus e com o Pai, porque Ele é o Espírito de Cristo e de Deus. Veja Romanos 8, versículo 9. A qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra a presença além do véu. Hebreus 6, versículo 19. O rompimento do antigo véu abriu o caminho para cada adorador neste mundo, para a presença de Deus, pelo novo e vivo caminho. O véu se transforma em nossa carne, crucificando ou negando-a. Veja Gálatas 5:24. Nós entramos no Santo dos Santos do coração, onde a comunhão contínua está à disposição. Sua presença se torna uma realidade constante. Ele garantiu que se chegássemos com verdadeiros corações, Ele manifestaria a sua presença. Ele nunca disse que era por um tempo acertado ou limitado. Exatamente como no tabernáculo, sua presença era constante quando eles eram verdadeiros para com Ele. Do mesmo modo, sua presença é constante dentro do seu tabernáculo, nos nossos corações. Escute as palavras de Tiago novamente. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Tiago 4, versículo 8. Que esperança, que pura segurança! Deus promete e jura pelo seu nome, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Hebreus 6, versículo 18. O que é essa segurança? Se nós nos aproximarmos, Ele se chegará a nós. Ele garantiu isso. Então, por que muitos não desfrutam da sua presença manifesta? Como A.W. Tozer exclamou: com o remover do véu pela redenção da carne de Jesus, com nada do lado de Deus nos prevenindo de entrar, por que nós demoramos tanto? Por que nós consentimos em passar todos os nossos dias fora do Santo dos Santos e nunca nem entrar para olhar sobre Deus? Nós ouvimos o noivo dizer: mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 14. Nós sentimos que este chamado é para nós, mas nós continuamos fracassando em nos aproximar, e os anos passam e nós envelhecemos e ficamos cansados nos outros pátios do tabernáculo. O que nos impede? No livro A Busca de Deus, página 41, de A.W. Tozer. A questão é: o que nos impede?
Por que nós estamos lutando com as nossas próprias forças, marcando passo por causa da nossa cegueira? Porque há tantos insatisfeitos e entediados quando nós temos semelhante esperança maravilhosa, sustentada pela sua promessa que não pode ser quebrada? Enquanto continuamos, nós descobriremos o que nos impede de ter este maravilhoso relacionamento de amizade que Deus disponibiliza para todos os que creem. Subtítulo: Questões para estudo. Primeiro, no começo deste capítulo, estas perguntas foram feitas. Por que muitos se resignam a um relacionamento intelectual com Deus? Por que nós estabelecemos o cristianismo sem a presença de Cristo? Como nós aprendemos a ficar contente sem intimidade? Como você responderia a essas perguntas? Segundo, o autor menciona que a psicologia nos diz que as relações que nós tivemos durante os últimos 5 anos irão formar a nossa personalidade. Ele também declara que isso está escrito nas Escrituras. As más conversações rompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. E quem anda com os sábios será sábio. Provérbios 3, versículo 20. Você já teve períodos em sua vida no qual exemplificam um ou ambos os extremos? Quais foram os resultados? Amém. Aleluia.